chegar num ponto em que nós não vamos precisar ter que fazer uma prova prática dessa, porque nós vamos aprender a ficar no ritmo da consciência, certo? E lidar com o mundo sem sair desse ponto, desse ritmo. Tá? Esse aí é o objetivo, mas é uma coisa que a gente vai aos poucos aprendendo a sustentar esse estado de consciência. Né? Vamos fechar os olhos um pouco e vamos até aquele momento que é um momento que normalmente nós não temos, que é um momento em que a gente para ficar com a gente. Então vamos respirando fundo. Algumas vezes solta o ar. Vamos fazer isso de uma forma bem agradável, de uma forma bem tranquila, sem nenhum esforço interno. Se não está com a respiração mais acelerada do que o normal, respire mais vezes profundamente, até você sentir que ela vai voltando para um estado mais natural. Agora comece a sentir o teu corpo. Vai apenas soltando. Solte a musculatura da face. Vamos disponibilizar toda essa energia que nós estamos aplicando para manter o corpo tenso. Então solte o rosto, solte os ombros, solte o tronco, os braços, as mãos. Solte as pernas, os pés, liberando a energia. Agradavelmente. Visualize aos poucos como se surgisse um cálice de cristal bem em frente ao seu peito. Neste cálice, uma luz líquida começa a transbordar, preenchendo seu peito com luz. A luz bem clara, bem cristalina, vai envolvendo seu peito com muita luz. E lá no fundo do seu peito você visualiza um diamante que brilha. Seu coração se enche de luz, começa a pulsar luz, soltando clarões de luz. Vai aos poucos se propagando por todo o ambiente. Visualize que nesse cálice de cristal, essa luz que vai se tornando, ela vai aos poucos preenchendo o seu corpo inteiro, de dentro para fora. Se conseguir visualizar que o seu corpo internamente está cheio de luz, como se não houvesse mais ossos em órgãos, apenas uma luz. Imagine principalmente os seus olhos irradiando luz, como se você não tivesse mais olhos. Como se no lugar dos olhos houvesse luz, olhos de luz. Visualize que toda a tua matéria que envolve essa luz interior
vai se transformando numa película transparente. Sua pele vai ficando transparente. E a luz começa a vazar, a passar por essa pele transparente. A luz dos olhos vaza as pálpebras. E agora são pálpebras transparentes. E a luz saindo por todos os pontos, e principalmente por todos os chakras. O chakra coronário no topo da cabeça, o chakra frontal, o chakra laríngeo, centro da garganta, o chakra cardíaco, mandando luz. Não só luz, mas uma energia de bem-querer. Chakra umbilical, com um fluxo de luz constante, acalmando as tuas emoções. Imagina um fluxo de luz saindo pelo chakra umbilical, bem acima do umbigo, tranquilo, apaziguando, te devolvendo o domínio emocional. E essa luz também sai pelo chakra pubiano, abaixo da linha da cintura, acalmando. E finalmente essa luz fluindo pelo chakra da base da coluna em direção à terra, ao chão, te conectando à terra. E aos poucos você vai se percebendo como um ser em equilíbrio com o cosmos, em equilíbrio com o ambiente, em equilíbrio com a terra. E essa luz representa a sua emanação de carinho, de paz, de bem-estar, que você então compartilha, sem querer nada em troca, apenas pelo prazer de compartilhar com todo o ambiente. Como se a sua aura fosse o teu sentido tátil, você tocasse tudo que existe à sua volta, toda forma de vida. Por breves momentos apenas acompanhe a sua respiração, no momento que o ar entra, no momento em que você para de respirar, no momento em que você exala, apenas acompanhe pelo menos um movimento respiratório, mas com muita consciência. Enche os pulmões, prenda um pouco o ar e exale, como se esse exalar representasse a liberação de tudo aquilo que te impede de estar inteiro. E vai então lentamente voltando mantendo esse estado agradável, para não acender a luz para os olhos. Não vai voltando, voltando.
afetando a sua forma de viver, né? Porque assim, do contrário do que se acredita, uma das coisas mais práticas que existe é a espiritualidade. É uma das coisas mais práticas que tem a espiritualidade. Tá? Então, a espiritualidade, ela começa realmente a ter o seu status na nossa vida a partir do instante que você consegue romper aquela condição de apenas acessar o conceito espiritual no curso, numa sala de aula ou no ritual. Você então consegue trazer aquilo para o contexto prático de modo que faça a diferença na forma como você se relaciona com tudo. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Como eu bato muito nessa tecla, né? Para o universo não faz muita diferença o que você já tem de conhecimento. É interessante, né? Não faz a menor diferença. Se você conhece N, né, informações e sabe das coisas, o saber no sentido mais linear, né? Esse saber nós estamos acostumados. Então, para o universo, isso não quer dizer absolutamente nada. Para a consciência, muito menos. Para o desenvolvimento, então, nem se fala. O que realmente importa? Se você consegue, ou se você se permite, na interface com o mundo, mudar a sua resposta diante de um mesmo fenômeno. Isso é a essência. Isso é espiritualidade. Se você, por exemplo, num dado momento, diante de uma mesma situação em que você habitualmente reagia da mesma maneira, você então cria um espaço e você permite que uma outra resposta entre em cena. Então é nesses momentos em que você muda a resposta que você avança espiritualmente. Não é independente da pessoa praticar a meditação, independente de qualquer prática, isso não ajuda formalmente, independente de qualquer prática que é formalmente reconhecida como prática espiritual, tá? É óbvio que a meditação é algo que ela fomenta internamente uma disposição muito importante que talvez auxilie com que você, na interface com o mundo, consiga ter a força interior bastante para você mudar a resposta. Mas não é só a meditação. Não é só a meditação passiva que vai fazer com que você acenda. Na verdade, o processo ele tem que ser incorporado e abranger todas as instâncias da sua vida. Tem que abranger todas as instâncias da sua vida. Ou seja, assumir uma atitude mais espiritual no seu dia a dia do que meramente uma atitude moral ou socialmente correta. Tá? Então é essa a essência que nós temos que nos ater, tá? Porque senão a gente entra numa tendência de que você, num curso, numa sala de aula ou no seu quarto, você ali está todo propenso a uma prática espiritual, e quando você sai do seu quarto, automaticamente você se desconecta daquela postura que você talvez tenha até entrado lá no seu quarto. Se conecta e já entra no modo da correria, da loucura, né, da preocupação, da ansiedade, né, dessa agitação que o mundo nos impõe. O ritmo do mundo não é o nosso ritmo, né? Mas a gente entra nesse ritmo e a gente nem percebe que entrou. Só vai perceber no momento que a coisa ficar muito crítica, ou no momento em que o seu corpo acusar alguma coisa que te obriga a desacelerar, ou quando
você perceber que você não percebeu coisas que você deveria perceber naquele dia, ou esqueceu de realizar coisas que você deveria ter realizado. Nossas horas, então, chega no limite crítico, você então reconhece, mas até aí já foi o que? Horas, né? Mobilizando um movimento que depõe contra a tua espiritualidade. Eu já me peguei várias vezes, né? Com atitudes que estavam contra, que depunham contra a minha própria espiritualidade, né? Então a gente passa boa parte do tempo nos contrapondo àquilo que a gente anseia. O conceito é lindo, está prontinho, está maravilhoso, a teoria está belíssima, mas na prática você não percebe que você colide de frente com aquilo que você propõe para você mesmo enquanto princípio espiritual. Como é difícil. Não é interessante? Então é óbvio que vai ser, tende a ficar cada vez mais difícil se você não se compromete em transmitir qualidade do teu viver. Transmitir essa qualidade do teu viver, que é algo intrínseco. A qualidade é algo que é parte do teu ser, que é parte da tua consciência não condicionada, consciência pura, né? A qualidade já está em você. Então, quando eu digo transmitir qualidade para a nossa vida, o que significa isso de uma forma bastante objetiva? Como eu começo a abrir um caminho para que a qualidade flua na minha vida? Eu preciso, obviamente, estar com um nível mínimo para o razoável, não vamos pensar em termos de perfeitos, mas a priori do mínimo para o razoável de presença. Presença no agora, você quer dizer? Sim, presença, e essa presença no agora, ela representa, né, você estar com todo o teu foco no que você está fazendo nesse instante, né? Nesse instante. É mais fácil agora a gente fazer isso. Sim, você fala. a gente vai falando uma coisa, vai incorporando e vai surgindo a gente compreensões. tem umas saídas, né? Que às vezes sem querer a mente, mas aí a volta é mais rápida já. É mais rápida. E muitas vezes o fato de você não estar presente faz com que você não perceba as possibilidades que estão disponíveis no seu dia a dia. Faz com que você não tenha acesso a certas informações que estão ali escancaradas, muitas vezes. Né? Eu estava seguinte pessoa, mas tem um barulho mental muito forte, principalmente nas horas que eu medito. Eu até ia te ligar durante a semana para você me orientar, eu deixei para falar durante a aula, que está sendo coisa de meditação para todos, como deve ser a verdadeira meditação. Tá. A gente vai falar hoje. É a ausência de pensamento, essa coisa de ausência de pensamento, ou deixar a mente, como ela foi feita para pensar, imagina que você dando um brinquedinho para ela, um mantra, uma respiração para ela se concentrar, ela ficar só naquilo e você vai além. Como que é isso? A gente vai falar um pouco disso hoje, né? E é óbvio que eu vou me basear dentro do que é uma coisa que eu coaduno, que é dentro do que o próprio Eckhart propõe, como ele consegue esse processo, que é exatamente uma abordagem que converge para a abordagem de todos aqueles sábios do passado, os verdadeiros sábios, né? Porque assim, quando você começa realmente a entrar no processo de autoconsciência, presença implica em autoconsciência, né? E a autoconsciência é uma experiência tão incrível, que é o momento em que, olha que coisa interessante, né? Como é difícil entender isso, porque é uma coisa que extrapola a esfera da mente. Quando a gente fala de autoconsciência, e autoconsciência é a mesma coisa de presença, e quando você está presente, você, mesmo que você ainda não sinta e não perceba de forma muito direta, mas o fenômeno acontece, quer você sinta ou não, há uma liberação de um poder extraordinário, que é um poder que ele está todo concentrado no agora.
Tá? Então, quando a gente fala de autoconsciência, nós estamos falando do quê? O momento em que a própria consciência, ó, ela se volta para si. Ela passa a ter consciência de si mesma. E é interessante, porque boa parte do tempo nós estamos conscientes de todas as presenças ao nosso redor. Essa cadeira tem uma presença. Tudo porta uma presença. Não é verdade? Tudo emana uma presença. Certo? Então, boa parte do tempo, nós estamos conscientes de uma gama de presenças à nossa volta. Chão, teto, paredes, etc. Tá? Só que aquele que percebe a presença não percebe a sua própria presença. Então a gente desaparece no sentido da inconsciência. Tá? Ou seja, você está aqui lidando com as coisas, mas você não está com a sua consciência em si mesmo. Não é engraçado isso? Exatamente, passar o dia inteiro sem ter a sensação de que tem uma presença aqui, ó, a minha presença está aqui. Isso é profundamente, gente, transformador. O poder de cura que essa percepção lá oferece para nós é uma coisa extraordinária. Como é que isso traz harmonia para nossas vidas, como isso traz cura para os nossos processos, né? Então, quando a gente fala de ter consciência da consciência, veja, não é possível saber a consciência, não é possível entender a consciência, não é possível sequer conhecer a consciência, porque tudo isso são manobras da mente. E a consciência é uma coisa que ela está além da mente. Ela existe antes da mente e existe depois da mente. Ela antecede tudo. Então quando a gente fala de conhecer a consciência, isso é impossível. Você nunca vai conhecer essa consciência. O que você pode fazer é você sentir a sua consciência. Quando a gente fala de sentir a si mesmo, sentir a consciência, olha como é abstrato isso, não? Nós estamos falando do verdadeiro autoconhecimento. Agora, esse autoconhecimento, esse conhecimento que eu estou colocando aqui, é um conhecimento com letra maiúscula. Não é um conhecimento intelectual, não é um entendimento mental e muito menos racional do que vem a ser consciência. Nós temos um entendimento interessante sobre a consciência, mas esse próprio entendimento que nós temos hoje, baseado em conceito, baseado em razão, é um entendimento ou é um conhecimento que nos distancia da verdadeira compreensão desta coisa. Deu para entender isso? Então, quanto mais eu tento entender a consciência e angario o conceito sobre isso, mais eu me distancio da verdadeira compreensão desta coisa que é a minha essência. Intelectual, né? O sentir. Exato. Então, assim, a única coisa que você pode, que te leva ao autoconhecimento na Índia, eu gosto muito desse termo, na visão oriental, eles chamam esse autoconhecimento de uma outra forma, que é a única forma de você se autorrealizar. Autorrealização. Tem até, inclusive, uma ordem do Kriya Yoga que eles chamam de self-realization. A fellowship. Então, esse processo que os orientais falam, que os hindus, da autorrealização, que no inglês tem um verbo que você pode aplicar, que aí no inglês isso fica mais contextualizado.
quando a pessoa que fala assim, olha, eu compreendi isso profundamente, ela vai dizer assim, I realized what you said, o que você disse. Eu compreendi o que você disse. Então, no inglês, o realize, que é realizar, ele tem a conotação de compreensão. Você olha em filmes, quando eu ficava, nossa, eu compreendi, I realized, eu realizei. Então, a autorrealização é exatamente o momento em que você, talvez pela primeira vez, quando eu digo primeira vez, eu estou dizendo que é um ato primário, tá? É o momento em que você consegue estabelecer contato com esta coisa realmente. O momento em que você, então, sente a consciência, a sua consciência. Agora, olha como a coisa lá é interessante. Sentir a consciência, gente, é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Tá? Muitas vezes aquilo que é simples, genuinamente simples, tem uma profundidade incrível. E geralmente aquilo que é muito complexo tem uma superficialidade incrível também. Então quando a gente fala de sentir a consciência, nós estamos falando de você. Olha só. Fazer isso, ó. Contactar, fazer um outro esquema mais didático, que aí nós vamos chegar nesse tópico da meditação, que vai dar base para aprofundar um pouquinho a questão do ego, né? Então imagine uma coisa, ó. Imagine isso aqui, ó. Tá? Imagine que aqui é você, esse ponto é você, e sentir a consciência significa sentir aquilo que não tem forma, não tem fim, é infinito, está em tudo ao mesmo tempo. Isso é autorrealização. Muito que você sente essa essência. Tá? Então como é que eu vou sentir algo que não é um objeto? Algo que não tem corpo? Algo que não está localizado no espaço e muito menos no tempo? Percebe? Aqui a gente está extrapolando, tá? Uma extrapolação muito grande. E é proposital para a gente começar a expandir nosso poder de conceber. Tá certo? Então, isso aqui é uma coisa que, apesar de ser muito abstrata, em termos práticos é muito simples. Veja, quando eu digo simples, não estou dizendo que seja superficial. É simples, mas é muito profundo. Né? O processo de você então entrar em contato com essa coisa. O curioso é que vocês vão ver ao longo desse nosso curso, em alguns momentos, eu conduzindo vocês para que vocês dediquem um pouco da percepção para tudo que é falso em você. Em outros momentos, eu vou conduzir para que vocês percebam aquilo que é real em vocês. São dois movimentos. Você precisa estabelecer contato com tudo aquilo que é falso. E você também precisa estabelecer contato com a sua realidade última. Só que, na nossa jornada, na nossa viagem, no nosso momento evolutivo, se torna praticamente impossível você travar contato com a verdade em você de uma forma direta. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso caminho, a princípio, ele envolve, acima de tudo, você estabelecer contato e perceber toda a atividade daquilo que é falso em você. Porque se você não percebe essa atividade daquilo que é irreal em você, e os efeitos que ele tem, quando te afeta, você não consegue dissociar disso, da ilusão, para então vislumbrar a realidade. A sombra não. Não.
relação ainda direta com a sombra. Tá? Isso é muito interessante, a gente começar a criar essa relação. Porque se eu não consigo detectar a atividade da ilusão em mim... É difícil de entender isso. Mas eu vou explicar hoje. Isso tem a ver com o ego. Tá bom. Tá? Eu consigo me pegar, mas é só eu consigo me pegar depois que eu já fiz, depois que eu Sim. mas eu consigo evitar de entrar no processo. Pois é. Mas é assim, a princípio. Mas você precisa refinar, ter subsídio para você refinar essa percepção. Né? Porque senão, se você não percebe a atividade disfuncional daquilo que é ilusão em você, que é uma atividade disfuncional, tá? O que vai acontecer? Se você não percebe, você não consegue reverter o mecanismo. Porque se eu não percebo, significa que eu estou ainda muito envolvida a um nível tal que eu sequer consigo perceber que há em mim ainda uma atividade de ilusão. Tá? E se eu tenho essa atividade ainda muito presente em mim, que nós vamos voltar para aquele ponto que eu falei no finalzinho, se eu ainda sou governado por uma reatividade, significa que eu já estou operando a minha existência de uma forma disfuncional. Tá? Disfuncional. De resistência, A reatividade, ela é, obviamente, uma atividade que começa com aquela escala que eu passei para vocês, né? Estar identificado a algo me leva a resistir àquele algo, que por sua vez me leva a reagir, resultando em estagnação a partir de um efeito de inconsciência, certo? A reação produz estagnação. Grave bem nisso. Reação alimenta estagnação. A ação provoca transformação. Reação é um efeito de inconsciência. A ação é um efeito espiritual ou da consciência. Portanto, toda vez que eu reajo, eu alimento mais o que? Aquilo que me faz reagir. A inconsciência. Vira um ciclo vicioso. Quanto mais eu reajo, mais inconsciente eu fico. Quanto mais inconsciente eu fico, mais eu reajo. E eu fico preso nessa cadeia que muitas vezes dura vidas. Eu saio do módulo. Vivi 80 anos. Desses 80 anos eu passei praticamente 79 anos reagindo. Esse um ano, não é que no último ano você agiu. É a concentração dos pequenos momentos que você teve. Dá um exemplo de reação. Situações em que você agiu, de fato, e você percebeu que a coisa mudou. Um exemplo bem simples, de uma cliente de terapia de ontem, para entender o que é reação no prático, né? Por exemplo, ela vai sair para trabalhar, ela mora sozinha com a mãe, e a mãe sempre pega no pé dela. Você não comeu mexerica, minha filha? Tem que comer mexerica. E o que você não comeu? E ela sai incomodadíssima. Todo dia a mãe dela faz isso com ela. Sai incomodada, já reagiu. Pô, bobagem, né? Reação. Eu falei assim com ela: tá, você ainda não percebeu que você ainda espera que ela seja diferente do que ela é? Repare como existe em você a expectativa de que ela mude. E repare como você condiciona o seu bem-estar a essa bobagem. Olha como você está aprisionando a possibilidade de você ficar bem a algo externo. O teu bem-estar, a tua felicidade, a tua paz, ela é independente. Você não precisa de nada externo mudar para você sentir paz, sentir plenitude. Tá, é mesmo, Ana? Claro. Seria, todo dia que você acorda, você espera que ela mude. E ela vai ter prova de que ela não vai mudar tão cedo. A gente sabe que as pessoas mudam muito pouco. Muito pouco. Né? Então, por que você espera? Por que você condiciona o teu bem-estar?
tal você abraçar a realidade e aceitá-la como ela é? Até você acordar e na hora que ela fizer isso, aquilo realmente não te incomodar. Pela primeira vez você deixar de reagir, porque você não esperou que ela fosse diferente. Né? Então ela vai ter um dia ótimo. Aí ela começou a interromper o processo. Né? Naquele momento eu não reagi. Eu deixei de alimentar aquilo que me leva a reagir, a inconsciência. Eu diluí parte dessa inconsciência. E em contrapartida, o que eu fiz? Toda vez que eu não reajo, o que eu trago para o mundo? O que foi através de mim? Toda vez que eu não reajo genuinamente. Não é aquela coisa assim, não senti nada, o laranja está acabado. É genuína a coisa. Só não expressou, né? Sentiu. Afetou, atingiu. Eu só reajo quando me atinge. Se não atinge, não reajo, certo? Então, se já atingiu, você já está reagindo. Então as coisas me atingem ainda. Um olhar me atinge, uma palavra me atinge. Isso é um absurdo, porque como é que pode... Palavra, gente, o que é em termos de física? De acústica. Então a matéria na física chama-se acústica. Palavra, o que é? Apenas compressão de ar. Não é estranho? Como é que pode a compressão do nada te deixar tão mal? Não é uma loucura? Poder carregado com a intenção. Não, mas vamos ver a coisa além disso aí. Tem algum núcleo de você eu tô que indo não além. está resolvido. Estou indo além. Vamos ver a coisa de forma nua e crua. Como é que pode a compressão de ar ter o poder de literalmente te arrasar muitas vezes? O que acontece? O som que eu recebo, né, é interpretado de uma forma, né? Então faço o que? Eu me ponha numa condição X ou Y. Isso significa que a gente está. Exato, mas não é a pessoa, não é a situação, sou eu sempre provocando as coisas, né? Então veja que quando a gente fala desse processo, né, da reação que alimenta a consciência e vira esse eu também estou falando da possibilidade de você, aos poucos, mas você tem que começar em algum momento. E se você não começar pela inteligência, é bem provável que o universo te force a começar a partir de um processo mais doloroso. É necessário? Obviamente que não. Claro que não. Mas o processo tem que ser iniciado nas pequenas coisas, é trazer essa nova forma, né? Na psicologia de mudar nossa gestalt, nos reconfigurar por dentro. Agora, a pergunta que eu queria fazer: o que vem ao mundo através de mim quando eu não reajo? Serenidade. Que coisa que eu abro e que foi através de mim que irá afetar o meu entorno e principalmente o objeto que iria me fazer reagir? O que eu crio? O Eckhart ele frisa muito isso, é uma coisa maravilhosa. Então veja bem, quando eu reajo a alguém, significa que eu reagi à inconsciência do outro, certo? Aquele que, olha que interessante, né? Isso é importante entender. Aquele que me leva a reagir, aquele que está envolvido no ato de provocar as pessoas, tá? Tanto aquele que provoca a reação do outro, tanto aquele que reage, eles estão exatamente no mesmo universo. Eles estão na inconsciência. Aquele que provoca a reação do outro e aquele que reage, ambos estão inconscientes. Agora, se eu não estou inconsciente e há aquele que provoca a reação,
Se eu reajo, a inconsciência dele, eu também fico inconsciente. Eu já estou inconsciente. Agora, digamos que a pessoa que provoca a reação em mim, ela vem com o ímpeto de me provocar uma reação, e ao invés de eu reagir, eu me transformo numa outra coisa, eu não reajo. Você desarma primeiro. O que acontece? O que eu trago à tona nesse momento? Eu me torno completamente permeável ao processo egóico daquela pessoa. Na verdade, eu acendo uma luz. A gente poderia considerar que o ego, ele é sombra, consciência é luz. A escuridão, ela existe em si? Não. A escuridão não existe em si como escuridão. Certo? O que é escuridão? A ausência de luz. Mas a escuridão em si, ela não é algo em si. É a mesma coisa que você colocar assim, considerar a multidão como sendo uma coisa em si. Multidão é uma coisa em si? É algo como cadeira? Cadeira é algo em si. É uma cadeira. Agora, multidão não é uma coisa em si. De longe pode até parecer uma massa uniforme, compacta. Mas você vai se aproximando, você vê, nossa, não existe multidão. Existe aglomerado de pessoas. Né? A mesma coisa é a escuridão. A escuridão não é algo em si, é a ausência de luz. Então eu não consigo combater a escuridão lutando contra a escuridão. Eu preciso só acender a luz. Logo que a luz se apresenta, a escuridão não existe. Então o ego é a escuridão. Inconsciência é a escuridão. Porque é a falta do quê? Da luz da consciência. Então toda vez que eu não reajo, eu acendo uma luz, e muitas vezes essa luz pode, por um momento, fazer com que a pessoa não se sinta mais em escuridão, aquela que me fazia reagir. É, desarma, cara. Ela desarma, e isso já é o suficiente para trazer a consciência não condicionada que estava além da mente daquela pessoa. E ela pode ter momentos que ela muda. Tá? Então a gente fala que essa luz ela se faz presente, a gente traz luz ao mundo. Na verdade, nós abrimos um canal por onde flui uma consciência maior. É impressionante. Toda vez que você realmente consegue uma situação em que vem uma situação, ou vem alguém para te provocar uma reação, alguém que está inconsciente, totalmente inconsciente. Vamos agora ligar os pontos. Alguém que me provoca a reação é alguém que está já em inconsciência. Este alguém que já está em inconsciência está em sofrimento. E, portanto, ele já está infligindo sofrimento em si mesmo e ele se sente compelido em infligir sofrimento no outro. Porque o sofrimento, quando você sofre, você inconscientemente gera a necessidade de se alimentar de mais sofrimento. Por mais que você conscientemente não queira mais sofrer. Nós vamos ver por que isso acontece quando a gente chegar no tópico que o Eckhart chama de corpo da dor, que é uma espécie de entidade primitiva que nós portamos, energética, que ela é formada por dores do passado mal metabolizadas. Então, quando você sofre, você vai se sentir impelido a infligir sofrimento em alguém, ou em tudo que está à sua volta, em menor ou maior grau. Por isso que Jesus, sabiamente, quando estava lá na cruz, o que ele disse? Perdoai, pois eles não sabem o que fazem. O que ele quer dizer com isso? Perdoai porque eles estão inconscientes. Eles são reféns do próprio sofrimento. Então eles só entendem essa linguagem. A linguagem de infligir sofrimento e de se expressar através do sofrimento. Gente, a grande maioria, ainda, mesmo que não perceba, utiliza o sofrimento como canal de expressão. Seria isso no trânsito. Um dia de sábado, passava vindo para cá de manhãzinha, não tinha trânsito nenhum,
uma rua super tranquila, por dentro do bairro. Aí simplesmente ela estava vindo um carro desse lado, era uma travessa, estava vindo um carro desse lado, e eu aqui. Tinha tempo hábil e espaço para fazer a passagem. Mesmo ele vindo, estava tranquilo, estava longe. Mas quando eu cheguei aqui, ele já estava nessa distância. E eu cruzei. Já foi o suficiente para estressar essa pessoa. Eu só vi o caminho assim. E aí eu fui tranquilo, ele continuou. E eu parei, porque eu ia tomar café no lugar. E eu achei cômico. E, gente, pior que ele nem sabe. Ele nem percebeu aquilo que ele fez. Ele não percebeu que ele ainda está vivendo, tentando se antecipar ao futuro. Qual a necessidade de eu me estressar neste nível, sendo que na minha frente tinha uma rua livre para eu chegar onde eu queria chegar, num sábado de manhã? Então eu fiquei, gente, que sofrimento essa pessoa vive, ela não sabe que ela está vivendo esse sofrimento, talvez 24 horas. E que ela é incapaz de perceber a vida acontecendo ao redor dela. E era uma manhã maravilhosa, sol, tranquilo, aquele ar fresco. E ele não estava ali para captar a vida. Será que você está aí para captar a vida à sua volta? Captar a vida, essa é a palavra-chave de hoje. Captar a vida à sua volta. Captar a vida à sua volta. O ar fresco, o céu azul, o sol, as plantas, a dinâmica da vida acontecendo entre as pessoas à sua volta, esse movimento fantástico que está acontecendo. Né? Para eu captar, eu preciso estar, né, bem desacelerado no meu instante para poder ter esse poder de captura da essência da vida acontecendo, que é uma coisa fantástica, né? Então é incrível porque esse fenômeno da gente usar o sofrimento como via de expressão, ele está muito presente. E é paradoxal porque se o sofrimento ele está presente em mim, eu já não estou aqui, porque se há sofrimento, não há presença. Se há presença, não há sofrimento. Por isso que perguntaram para Buda: o que é iluminação? O que ele responde? O fim do sofrimento. E aí, é uma resposta incompleta, porque ele explica o que é iluminação, mas ele não explica como é esse estado, viver, como é o estado sem sofrimento. Aí fala o que ele responde? Ele fica em silêncio. Ele respondeu, mas as pessoas não perceberam que ele respondeu. Ele simplesmente ficou. Por que ele fez isso? Para não fornecer para você nenhuma base para conceituar esse estado, porque não se pode conceituar. Se você conceitua, você já está longe da compreensão desse estado, né? Então veja, que na hora que a gente provoca esse processo, eu me afeto e eu afeto o entorno, eu modifico, né? E desse processo de modificação, você vê que alguma coisa mais poderosa flui. Por mais que você não sinta, nos primeiros momentos, nas primeiras experiências, você não vai sentir, porque a sensibilidade não foi totalmente restaurada. Mas alguma coisa poderosa flui, ou melhor, você se torna um canal para que uma inteligência muito mais profunda se expresse na sua vida. E quando ela se expressa, ela transforma. Certo? Você se torna um canal através do qual uma inteligência muito mais profunda flui, afetando as estruturas à sua volta. Você ia fazer uma pergunta. Você torna um canal por onde flui uma inteligência mais profunda que afeta as estruturas à sua volta. Mas eu
Isso. Não existe em si. Aí que tá. Exatamente. O ego, como o Osho coloca de forma bastante clara isso, o Egasso também, o ego, essa é a percepção. O ego ele não existe em si. Entende? O ego não existe em si como alguma coisa. Tão combatido, tão falando em tanta forma. Mas cada um de nós cria, né? É como eu defini para vocês. O ego é um hábito crônico de contração da consciência. É mais uma impressão do que qualquer outra coisa. Crônico, ausência De contração da consciência. É mais uma ilusão do que qualquer outra coisa. É porque ele atua em cima da ilusão do teatro que você criou na tua vida, Sim, né? Que é uma ilusão. sim. É isso. Tá? Um hábito crônico de contração da E quando consciência. acaba a expectativa, o ego perde a força, né? Não é só expectativa, por isso que aos poucos nós devemos é uma impressão. É uma impressão. Por isso que nós precisamos, de forma bastante importante, aos poucos, começar a olhar para essa coisa, ter a coragem de olhar para essa impressão, compreender como é que é o mecanismo que fortalece essa impressão. Mas a gente, falando agora de formas de pensamento, né, de a gente criar a nossa energia, tudo, a gente acaba criando uma entidade dentro da gente com um nome de ego diante dessas nossas coisas e causa tudo, né? Tudo bem, você pode até ter uma impressão de que ele seja um ente, mas ainda é uma impressão. É a mesma coisa se eu perguntar para você, ó, o Sol, ele nasce e se põe, certo? Esse mesmo Sol que nasce e se põe, se você o vir de fora do planeta, ele nasce e se põe. O Sol nunca nasceu, nunca se pôs. Portanto, é uma verdade relativa dizer que o Sol nasce e se põe. Depende do ângulo que você está percebendo. Vai para o espaço, ele está lá no mesmo lugar. É mesmo. Interessante esse exemplo. Entende? Então depende do ponto de vista. É algo relativo. O ego, ele é um fenômeno relativo, não é absoluto. O único fenômeno que é absoluto é a consciência. O ego é relativo. Por que é relativo? Porque ele não tem existência em si. A consciência já tem. Aí que a coisa fica muito interessante, porque a consciência é algo em si. Mesmo sendo algo em si, é algo que não se forma a partir de conteúdo. É em si. Você tem como, né, dar uma forma para a consciência. Entendeu? Não é a gente que dá forma para ele. É. Dá forma. Então, vocês estão vendo que interessante? Que há um mecanismo, né, em que eu focalizo bastante nesse ponto, que o nosso foco ele deve estar muito voltado para esse instante. Para quê? Para que eu consiga neutralizar esse mecanismo. Como você falou, quando eu já vi, eu já fiz. Por que você fez? Foi tomada pelo condicionamento, porque você não estava razoavelmente presente. Então, à medida que eu vou voltando para o instante, que é uma coisa que não requer esforço, requer que você, aos poucos, vá gostando da ideia. Você vai aos poucos apenas tornando a ideia mais simpática dentro de você da não existência. Aos pouquinhos vai gostando dessa ideia de não existir ao que existe. Não existir em relação ao que ela é. Não existir
a natureza das coisas, aos poucos gostando dessa ideia de não existir, que vai aos poucos trabalhando para que você não espere que seja diferente daquilo que você já constatou. Então é muito interessante, porque na hora que eu vou deixando de existir, eu ao mesmo tempo vou me libertando da esperança, da expectativa de que o outro me responda assim, de que a pessoa faça sabe, que o dia amanhã fique assim, que o mundo melhore, que o governo se transforme, que eu consiga tal coisa. Você vai aos poucos abandonando essas atitudes temporais, que são todas egóicas. E aí naturalmente você vai percebendo uma maior estabilidade no agora. Você vai entrando essa capacidade de se estabelecer nessa zona, porque enquanto eu bato de frente com as estruturas, eu roubo de mim mesmo a possibilidade de estar aqui. Se eu existo ali, eu já estou a 10 centímetros do agora. Se eu existo acolá, mais 20. Eu vou então usando o meu dia inconscientemente para me afastar da única dimensão que me traz cura e harmonia para a minha vida. É um negócio tão extraordinário. Quando a gente fala que estar aqui é a experiência mais feliz que você pode ter, porque estar aqui significa que você está, primeiro, alinhado com o teu instante naquele momento. E estar alinhado com esse instante não é só estar alinhado com esse instante, é estar alinhado com toda a estrutura do universo. E na hora que eu me alinho com esse universo, ele passa a me apoiar, ele passa a cooperar comigo, ele passa a criar, a fomentar novas situações. A gente não entende isso na prática, né? A gente não entende isso na prática. Claro que estar aqui no agora implica tanta coisa, né? Quer dizer que se você está aqui, você não está resistindo, você não está dormindo, você não está reagindo. E aí surge uma coisa: você se transforma sem se dar conta num canal. E desse canal, vou dar um outro nome, para a gente entender uma coisa. Por esse canal flui, isso aqui. É um outro nome só para a gente enriquecer a explicação. Flui uma coisa chamada de Você sabe qual é o significado do termo cosmos do latim? Com K, que é o radical em latim, é com K. Aliás, do grego, tá? Sabe o que significa cosmos? Ordem. Então o que você traz para a sua vida naquele momento que você está ali? Maravilhosa, O que flui por você? Ordem. A consciência cósmica é a ordem máxima. Então, começa a fluir por você uma inteligência, uma força que tem o poder de organizar o caos que você vinha criando por conta da sua atitude inconsciente. Agora, quando a gente, então... Você vê, olha só, eu estou fazendo questão de mostrar uma coisa que é assim: quando a gente fala de consciência cósmica, a gente normalmente coloca essa coisa muito longe da gente, inatingível, não é? A gente acha uma coisa absurdamente Grande. E aquele indivíduo que por um momento ele consegue estar alinhado, tem um momento de presença genuína que está no agora, e você gostaria que você está, porque a sensação é fantástica. Se sente leve, se sente mole se está relaxado, se sente pleno. E a gente rotula isso como alegria. Estou alegre, estou alegre. Nada mudou, mas estou alegre. Aí vem a sensação de estar integrado com todas as coisas, né? A gente já tem vários momentos assim.
Você tem um sintoma muito nítido, que você sabe que você está tendo uma experiência muito concreta disso. E só que você, por não ter a sensibilidade ainda muito bem restaurada, você não percebe os fenômenos mais sutis que estão acontecendo naquele mesmo instante. E o que está fluindo por você naquele instante? Que é essa substância extraordinária. Quando ela começa a fluir, ela vai simplesmente transmutando tudo que é resquício de inconsciência na tua vida. Todo o teu caos, toda dificuldade, toda deficiência, toda experiência problemática que você teve ou está tendo, é apenas um produto do mecanismo ainda operante da inconsciência. E que por mais que você faça, por mais que você tente arrumar, tente consertar, não vai ser transformado a menos que você se renda a esse instante para que essa inteligência espiritual extraordinária que quer fluir para arrumar as coisas possa fluir. E nós vivemos um esquema que inadvertidamente diverta essa passagem, diverta que essa coisa flua para consertar, para regenerar, para renovar. Não é isso que a gente quer? O que a gente quer na nossa vida? Renovação, regeneração, né? Progresso, ordem, né? A experiência de abundância ela só flui com ordem, gente. Abundância é um tópico, é um tema muito, muito importante na vida de muita gente. A ter a experiência da abundância mesmo, da prosperidade legítima, que não é só a grana no bolso, mas em outras coisas, está cheio de si mesmo, está cheio de criatividade, está cheio de sentimentos, está cheio de vida, está cheio do próprio universo, é uma experiência que poucos vivem por desconhecer esse mecanismo. Quanta gente, olha o que eu vou falar, hein? Olha como é relativo às coisas. Quantas pessoas foram afetadas, estavam bem de vida, olha o que eu vou falar, estavam bem de vida, e a presença disso aqui tornou aquela vida péssima. E quantas pessoas a presença disso aqui se tornou uma vida maravilhosa? Para muitos, a presença abundante disso aqui agora vai tornar a vida pior ainda. Então não pode ter isso aqui ainda. Porque precisa ter algumas estruturas para que isso aqui seja uma fonte construtiva de realização na matéria. E outros não. Tem isso aqui, é abundância, porque a dinâmica é diferente, depende. Né? Então veja que eu estou tentando criar uma conexão com vocês para que vocês se conectem àquilo que era profundo com o simples. Olha o que você está fazendo, que bacana hoje, né? Os mestres verdadeiros, eles têm esse poder. Se a pessoa vem cheio de alucinação espiritual, ele aterra a pessoa. Vai limpar o chão. Mas ele vem aqui para meditar. Você não está pronto para meditação. Você não consegue nem estar presente limpando o chão quando você quer meditar. E o mestre é assim, ó. Teve um caso de psicólogo que eu gosto muito, do Anthony de Mello, aquele indiano que eu falei, que tem um despertar fantástico. Vale a pena assistir as palestras desse homem. Anthony de Mello. Não, já morreu. No YouTube tem. No YouTube tem várias palestras. Anthony Wilson. Aquele cara era incrível, eu estou lembrando. O Eckhart que sugere que estudem ele, porque o Eckhart assistiu muitas palestras com ele. Aquele cara eu assisti várias. Anthony de Mello. Ele era psicólogo. Não é tão jovem não. Deve ser outro. Ele era psicólogo hindu. Ele era padre jesuíta. E, gente, ele era padre jesuíta. A base dele era cristianismo. Mas seria que não tem nada a ver, que é consciência, né? Ele extraía uma visão tão fantástica, usando o cristianismo como interface de comunicação com as pessoas, que era um troço de louco. Então, o que ele falava?
Ele era psicólogo, aí deixou de atender com psicoterapia para trabalhar só com espiritualidade. Por quê? Segundo, eu também concordo com isso, ele constatou uma vez, quando ele estava atendendo, ele teve um insight muito forte. Nossa, para a maioria das pessoas, talvez o sofrimento emocional extremo seja a única forma de elas despertarem. Isso para a grande maioria. Tá? Então, quando ele teve essa experiência, o que ele fez? Ele parou de atender. Porque tudo que ele fazia na psicoterapia era atenuar a experiência daquele sofrimento que a pessoa precisava ter para despertar. Então, o processo psicoterápico que ele aplicava vetava o contato com a única coisa que iria despertar aquela pessoa. E, gente, é a mais pura verdade. Eu atendo todas as pessoas, eu observo, eu olho para aquela pessoa e eu vejo claramente que ela, pelo nível de resistência que ela tem, só o sofrimento emocional. Então, por isso que, de repente, tem pessoas que conseguem curas e outras não conseguem curas, tanto com médicos normais como em lugares espirituais, porque a pessoa ainda precisa daquela experiência. E aí o que acontece? Por isso que eu venho reduzindo os meus atendimentos ao máximo, atendendo pouquíssimas pessoas atualmente, porque eu também tive essa percepção. Entendeu? Eu prefiro muito mais dar um curso desse, que é muito mais impactante do que pegar uma pessoa que é uma coisa delicada, né? Mas muito bem. O Antônio de Mello, ele estava lá um dia num lugar, lá no quarto dele, lá onde ele morava, lá na comunidade dos jesuítas, aí chegou uma pessoa, bateu na porta, posso entrar? Eu disse, sim, quem é você? Eu sou Napoleão Bonaparte. O cara falando sério. Ele falou assim, sim, majestade, fique à vontade. O que o senhor deseja? O cara disse, não, eu preciso discutir as estratégias de guerra, estou preocupado. O cara falando, o cara com problema sério, né? Então ele estava explicando o seguinte, que o mestre, ele geralmente faz isso. Ele entra na sua loucura, ele não resiste à sua loucura, te trata dentro daquele contexto, para na hora certa te arrebentar a estrutura de ilusão. Então o mestre faz isso, ele entra na sua, como ele fez com aquele louco. Sim, majestade, pois não, o que o senhor deseja? E depois, no momento certo, ele foi e trabalhou o cara. Ele falou assim, não, o que ele falou que você é? Não, Napoleão. Então o mestre, ele tem esse poder, né? Ele entra na tua loucura, né? Na hora certa ele tira o teu chão. Você cai na real. Então é muito comum isso, tá? E é um dos métodos mais poderosos que tem para a maioria, né? O cara chega lá na Índia para o mestre que é legítimo mesmo, achando que vai ter a transmissão de um conhecimento profundo, né?